Bom dia! Eu espero que a sua semana comece bem, porque você está prestes a escutar a palavra do Senhor. Vou ler o Salmo 105, os primeiros versículos, vou ler na versão da mensagem. Aleluia! Agradeçam ao Eterno, orem chamando-o pelo nome, contem o que ele fez a todos que o encontrarem. Cantem canções a ele, hinos em voz alta. Traduzam suas maravilhas em músicas. Honrem seu santo nome com louvores, vocês que buscam ao Eterno. Vivam uma vida feliz. Essa semana, nas minhas devocionais, eu me deparei com o Salmo 105. E ele fala dessas obras que o Senhor tem feito. E eu parei para pensar na minha vida, todos os momentos importantes. Se foi a mão do Senhor, se foi minha capacidade. E eu não tive dúvida que foi a graça do Senhor que me conduziu. Nós vamos cantar uma música que se chama Rei Dei Graças. Eu te convido na primeira parte a pensar nessas fases que a gente tem na vida, fases importantes, e como a graça do Senhor nos conduz. Nós sempre podemos louvá-lo, porque Ele tem nos conduzido. Amém? Porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Essa manhã continuamos os nossos estudos no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, de maneira específica, conversaremos sobre o final do capítulo 16 de Atos, dos versículos 27 a 40, que continua a nossa conversa do domingo último, em que Paulo e Silas foram presos. Mas antes de nós lermos o texto e conversarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de abri-la e saber que Tu és Deus que fala conosco, que através da Tua palavra nos alimenta, nos traz vida, nos traz esperança, mas também nos questiona, nos converte. Abençoe-nos nessa manhã, Senhor, para que através da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, possamos nos voltar para Ti, Te amar
e te obedecer, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Pois bem, no último domingo nós conversamos sobre a prisão de Paulo e Silas, que depois de terem chegado a Filipos, Paulo expulsou o demônio, né, o espírito de uma pitonisa que estava dominando uma jovem escrava, escrava tanto pelos demônios como escravizada pelos homens, para servir, né, de fonte de lucro para aqueles homens. E Paulo então expulsa aquele demônio da pitonisa no nome de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus é o Senhor soberano e que não há rivalidade nenhuma, né, entre ele e qualquer outra divindade, posto que ele é o único Senhor, não há outro Senhor. Ademais, o texto também nos aponta para o fato de que eles não estavam ali em Filipos para apresentar mais uma religião, um outro Deus ou um outro caminho, mas somente o caminho, que é Jesus Cristo, apenas o Deus Todo-Poderoso que se manifestou plenamente em Jesus para a salvação. Vimos que os senhores daquela jovem ficaram profundamente irritados com Paulo e Silas, os arrastam até a praça, ali eles são açoitados, depois são presos por conta de uma condenação ou de uma acusação de que eles estavam ali na cidade pervertendo os costumes dos romanos. E nós vimos no domingo passado que essa acusação de sedição, né, de revolta contra a ordem civil, se dava porque eles pregavam o monoteísmo num lugar politeísta, bem como já havia um preconceito com relação aos judeus de que toda a série de restrições com relação à guarda de dias sagrados, ao sábado especificamente, e também com alimentação, fazia com que os romanos tivessem sérios preconceitos com relação aos judeus, e por isso os judeus eram muito perseguidos, né, em Roma, e tinham sido expulsos de Roma, a cidade de Roma, a capital do Império Romano. E aqui em Filipos, como era uma colônia importante de Roma, igualmente, quando eles chegam e são detectados como judeus, eles sofrem também o mesmo tipo de retaliação, de perseguição. Paulo e Silas então são presos. Vimos que no último domingo, né, os que levaram Paulo e Silas à cadeia recomendaram para que o carcereiro estivesse cuidando com todos os cuidados necessários, né, vigiando com todos os cuidados necessários, a fim de que os prisioneiros não pudessem fugir. Mas vimos que um terremoto aconteceu e que eles foram libertos, todos foram libertos. E o verso que nós vamos ler hoje, verso 27, vai nos contar a sequência desse ato, que é a reação do carcereiro diante do fato de que aquele terremoto teria libertado todos os presos. Então diz assim o verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Ele, ao notar, né, que as portas estão abertas e que os presos, portanto, já deveriam ter fugido, ele pega a sua espada para se matar. Ele seria responsabilizado pela fuga e ele não quer ser responsabilizado pela fuga. Ele não quer ser humilhado, torturado e morto por conta dessa sua incapacidade de proteger os presos. Por isso ele tenta se matar. O verso 28 nos diz que: mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que devo fazer para que seja salvo? Então, o texto
nos diz que bem no ato em que o carcereiro tenta se matar para não passar por toda a vergonha e não passar pela tortura de ter permitido a fuga dos presos, Paulo então diz, olha, não se mate, estamos todos aqui. E o carcereiro se aproxima então de Paulo, vendo que todos estão ali, ele faz uma pergunta contundente, né? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A pergunta do carcereiro deve levantar para nós algumas questões. Ele tá querendo ser salvo de quê? Alguns vão objetar, né, que aqui não se trata de uma pergunta para salvação no conceito que nós temos, né, de que somos salvos dos nossos pecados, salvos dos pecados para a vida eterna. Mas que ele estava preocupado tão somente com o fato de que como é que ele poderia ser livre da morte pelo fato de que os presos poderiam fugir, poderiam sair da prisão. Mas a corrente mais coerente com o texto nos diz que possivelmente esse carcereiro tenha ouvido a respeito da pregação desses homens na cidade de Filipos. Até porque nós já vimos que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos já há alguns dias. Será que esse carcereiro em algum momento ouviu Paulo pregar ou Silas pregar em uns lugares da cidade? Será que ele foi informado por alguém da cidade do conteúdo da fala daqueles homens que estavam passeando na cidade, inclusive haviam expulsado, né, o demônio ou retirado a divindade que estava na pitonisa, né? Será que essas histórias chegaram ao carcereiro? Lucas não nos conta nada disso, mas nos conta que esse homem tinha uma profunda compreensão dos seus pecados e da necessidade de salvação. E ele faz uma pergunta, como ele pode ter a sua vida salva, como ele pode ter a sua vida salva. Por conta disso, temos a compreensão de que esse homem ouviu diretamente Paulo e Silas pregando na cidade, ou ele foi informado por alguém da cidade sobre o conteúdo da pregação de Paulo e Silas. O fato é que Paulo então responde, verso 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas, os açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Veja que a resposta de Paulo e Silas ao carcereiro é que torna o evangelho tão inaudito, tão ímpar, tão singular, tão único. Ele pergunta a partir da compreensão religiosa, né? Ele pergunta como qualquer religioso pergunta, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para a divindade me aceitar? O que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta dele já pressupõe que alguma coisa precisa ser feita. Nas religiões, o básico é que a compreensão do sujeito é que ele precisa satisfazer de alguma maneira a divindade para ser aceito por essa divindade. Eu preciso pagar, eu preciso sacrificar, eu preciso fazer uma série de rituais. Em outras palavras, o religioso pressupõe sempre que alguma coisa precisa ser feita para que ele possa alcançar a graça do Deus que ele quer quer agradar, ou para receber a bênção ou o mérito que essa religião possa lhe trazer. Veja que o fato comum da religiosidade é sempre o religioso pensar que algo precisa ser feito para que ele possa ser aceito pela divindade. Que a bênção, qualquer nome que se dê em qualquer religião, quer seja a vida eterna, como na fé cristã, quer seja alguma bênção material, como em várias outras religiões mágicas, o fato é que sempre o religioso pressupõe, no seu entendimento, na sua autocompreensão, de que é preciso realizar um ato, é preciso fazer alguma coisa para aplacar a ira da divindade ou para conseguir o favor dessa divindade. Veja que a fé cristã, nesse ponto, é inaudita, é ímpar, é única,
Porque a pergunta que ele faz é: o que eu devo fazer para ser salvo? É a pergunta de um religioso. O que eu preciso fazer para ser agraciado pela divindade, pelo seu Deus? E a resposta é: crer no Senhor Jesus. Você não tem que fazer outra coisa senão ter fé no Senhor Jesus. Outra coisa senão você ter fé no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter outra coisa ou fazer outra coisa a não ser crer na obra de Jesus Cristo. Isso é único, porque se todas as religiões nos falam de uma estrada que nós pavimentamos para chegar até a divindade, a fé cristã fala de que um caminho que o Deus Todo-Poderoso fez na nossa direção. Se em todas as demais religiões o conceito de bênção, o conceito de ser aceito pela divindade é algo que eu conquisto por aquilo que eu faço, por um sacrifício que eu faço, ou por alguma coisa que eu faço para essa divindade, na fé cristã a nossa salvação nos é dada porque Deus se doou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O caminho que nos salva não é nós que fazemos, é Deus que fez na nossa direção. É isso que torna a fé cristã ímpar, inaudita, única. A minha é a sua salvação. Não é o caminho que nós fazemos até Deus, mas ela só é possível porque Deus em Jesus Cristo fez um caminho até a minha vida, até a sua vida. É por isso que a palavra maravilhosa é que essa bênção da salvação, ela é estendida a todos da casa. Essa bênção é uma bênção que deve atingir a todos da família. Aqui o conceito familiar é muito próprio da cultura, né? Porque a casa, o núcleo familiar, as pessoas que moravam debaixo do mesmo teto, elas abraçavam uma mesma fé, uma mesma compreensão religiosa, né? Esse fenômeno moderno de que numa mesma casa várias pessoas que moram ali, cada uma adora uma divindade diferente ou tem uma religião diferente, era completamente estranha num contexto do mundo antigo, completamente absurda na compreensão dos tempos de Jesus. A fé era uma fé que era coletiva, era de toda a casa, né? Até porque a presença também patriarcal, né? A força, né, do patriarcado, do homem que governa a casa, o homem que governa as relações domésticas, era inadmissível que a sua palavra, a sua autoridade fosse questionada. Todos os da sua casa, inclusive os escravos, eram todos convertidos à fé cristã. É uma conversão um pouco diferente, né? Mas o fato é que as pessoas admitiam, né? Ou elas assimilavam, ou elas se apropriavam da fé, até por umas questões, né, de ordem familiar. Nós vamos encontrar por isso que em vários momentos dos textos do Novo Testamento, que toda aquela família, toda aquela casa foi batizada, ou mesmo no caso de Onésimo, né, em que o escravo que Filemon, que era de Filemon e era cristão porque morava na casa do Filemon, né? Essas expressões são muito contínuas ou presentes, melhor dizendo, no Novo Testamento, porque a ideia é que toda uma família, todo aquele clã, não apenas do núcleo de parentesco, da consanguinidade, mas todas as pessoas que moravam em determinado local tinham a mesma religião. O verso 33 nos fala que algumas atitudes começam a acontecer porque esse homem toma algumas atitudes, né? Ele, então, levando-os para sua casa, verso 34, deu-lhes de comer, com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Veja que o homem toma algumas atitudes benevolentes com relação ao Paulo e Silas, né? Ele que antes era o carcereiro, agora se transforma num diácono. Ele lava as feridas, ele leva para a própria casa, ele dá de comer,
e ele manifesta junto com a sua família grande alegria por ter crido em Deus. Algumas atitudes, né, que nos mostram que todo aquele mal, né, que o Paulo e Silas poderiam sofrer, Deus tornou por bem. Eles, obviamente, sofreram, foram espancados, foram presos, mas Deus transforma tudo isso a fim de alcançar a família toda do carcereiro, e o bem que esse homem recebe é aquele tesouro que não tem preço, né? A ele toda a sua casa tem os seus olhos abertos para compreender o amor de Deus. Deus é poderoso para fazer isso, né? Em situações de tristeza, de dor, de lágrima, de angústia, aqueles que amam o Senhor, que portam o evangelho da salvação, são capazes de se tornarem instrumentos da graça de Deus para levar o amor, a paz, a salvação para os outros, inclusive para os seus algozes, inclusive para os torturadores, inclusive para aqueles que estão do outro lado como inimigos. O Evangelho não permite esse tipo de compreensão. Não há inimigos do cristão, porque todo aquele para o qual ele olha, todo aquele e aquela para qual o cristão olha, é um alvo do amor de Deus, que pode ser alcançado pelo Evangelho, que pode ser salvo. Eis aqui o carcereiro convertido. E ele expressa essa salvação por atos concretos de misericórdia. Ele cuida, ele lava as feridas, ele dá do alimento, e ele expressa isso pela alegria da salvação. Verso 35, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Por que eles mandam que os oficiais de justiça deem liberdade a Paulo e Silas? Podemos pensar que o terremoto chegou-lhes ao conhecimento, o terremoto que talvez tenha atingido boa parte da cidade, eles talvez tenham entendido que isso era uma ação divina que estava protegendo Paulo e Silas, e que por conta desse terremoto eles não deviam continuar prendendo Paulo e Silas, porque os deuses talvez tivessem irado, ou porque eles descobriram de alguma maneira que o Paulo e Silas eram cidadãos romanos, e por serem cidadãos romanos não poderiam ter sido açoitados e nem presos, senão por um julgamento. É isso que nós vamos ver nos textos, no verso seguinte. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. O carcereiro, todo feliz, comunica a Paulo e Silas que eles podem sair porque estão libertos. Verso 37, Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Aqui nós temos então a reação de Paulo, né, que eles não vão sair da prisão senão se os magistrados forem lá e pessoalmente peçam, né, perdão, peçam desculpas, se justifiquem pelo ato, somente assim eles vão sair da cadeia. Verso 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. O fato contínuo, né, o ato contínuo dessa situação de descoberta de que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, é que os oficiais voltam aos magistrados e comunicam o fato: olha, eles são cidadãos romanos. Os magistrados ficam apavorados, porque sabem das consequências que poderiam vir sobre eles de terem açoitado cidadãos romanos e colocado-os numa prisão sem o devido processo legal. Eles sabem dos riscos que eles correm com isso. Então eles vão até a prisão, pedem desculpas a Paulo e Silas. O Lucas, em Atos, não nos coloca na boca dos magistrados quais foram essas desculpas, mas nós podemos imaginar. Eles estão dizendo: olha,
nós não sabíamos que vocês eram cidadãos romanos, por isso que vocês foram açoitados e presos. Subentende isso no texto, obviamente, até porque Paulo e Silas realmente só falam da cidadania romana após o fato, né, de estarem livres. Isso é um fato que é muito interessante, daqui a pouco eu quero chamar a sua atenção para isso. Mas o verso 40 nos diz que eles saem da prisão e vão para a casa da Lídia, né? Dirigiram-se para a casa da Lídia, a Lídia, a primeira convertida. Na casa da Lídia nós temos a primeira igreja e a igreja de Filipos, né? A igreja de Filipos agora funciona na casa de Lídia. Os irmãos se reúnem ali para orar, para ler a palavra, para ouvir do Evangelho, né? Paulo e Silas passaram um bom tempo em Filipos formando essa comunidade, essa igreja de Filipos que se transforma numa igreja tão importante para o ministério de Paulo. E nós temos uma carta de Paulo a essa igreja em Filipos, né? E quando nós vemos o texto, nós percebemos que esse Paulo e Silas, que tinham sido injustamente açoitados e presos, humilhados, são os que vão para a casa da Lídia e animam os irmãos, que consolam os irmãos, que encorajam os irmãos a permanecerem fiéis a Jesus Cristo. E é por isso que nós entendemos o motivo pelo qual Paulo não revela a sua cidadania romana quando ele estava sendo açoitado e mesmo quando estava preso. Paulo não quer usar, e nem Silas queriam usar desse benefício para passar a impressão para os irmãos cristãos, muitos que não eram romanos, que eles foram livres de serem açoitados e presos porque tinham benefício da cidadania romana. Nós já vimos Paulo dizer com todas as letras que importa com muitos sofrimentos, com muitas dores, com muitas lutas, nós entrarmos no reino de Deus. Nós já vimos isso, que isso não significa que nós temos que sofrer para ser salvos, mas que a vida cristã é essa vida que enfrenta os poderes da morte, que enfrenta as circunstâncias que às vezes nos impõem perseguição pelo fato de andarmos naquilo que é correto. Não, né, na linguagem do apóstolo Pedro, não sofremos e não somos perseguidos por conta do que nós fazemos de errado. Não sofremos perseguição porque somos corruptos, porque somos aqueles que usam do benefício da religiosidade para alcançar benefícios financeiros. Não. Isso seria um afronto ao Evangelho. Sofremos por conta da ética, da verdade, da luta pela vida, pela luta do que é certo, pela luta do que é correto, pela luta daquilo que verdadeiramente merece a nossa vida e o nosso chamado cristão, nosso chamado de ser sal e luz desta terra, desse mundo. É por isso que Paulo e Silas jamais usariam da cidadania romana para evitar a perseguição que os cristãos vão passar, que os cristãos passariam em Atos e passariam por toda a história da igreja e passam em toda a história da igreja, até a volta do Senhor, passarão, pelo simples fato de serem perseguidos porque amam a Jesus e estão do lado da vida, do lado da justiça, do lado da verdade, do lado do que é certo, do lado do que é bom, do lado do que é correto e não do lado do que é errado. Vamos parar e pensar um pouquinho. Quero conversar com você nessa manhã sobre duas questões. Primeiro, deve chamar a nossa atenção o fato de que Paulo e Silas abrem mão de seus benefícios da cidadania romana por amor ao Evangelho e sofrem humilhação, açoites e prisão. Eu acabei de fazer uma longa explanação sobre isso, mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse fato, que Paulo e Silas abrem mão dos seus benefícios da cidadania romana por amor ao Evangelho, e por isso eles sofrem humilhação, açoites e prisão. Como tem sido a nossa percepção da igreja no nosso país, quando nós pensamos na possível perseguição que os cristãos podem sofrer no nosso país. Os cristãos no nosso país sofrem porque estão pregando o Evangelho, porque estão vivendo e procurando fazer o que é correto, ou eles são, às vezes, motivos de piada, às vezes os cristãos são motivos de chacota, ou inclusive, perseguição, entre aspas, né?
porque eles simplesmente estão, às vezes, optando pelo lado errado, fazendo o que não deveriam fazer, comprando as brigas que não deveriam comprar. A segunda questão que nós devemos pensar no texto é o que fazer para ser salvo. Essa pergunta que o carcereiro fez para Paulo e Silas. O que fazer para ser salvo é a pergunta do ser humano, a partir do senso meritório da religião. A resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo, é a resposta do Evangelho da Graça. Essa é a segunda questão desse texto que eu queria que você não perdesse de vista e não tirasse do seu coração. É que é essa pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo, que é a pergunta da religião, nós precisamos ficar com muita clareza com a resposta do Evangelho. É que para a nossa salvação nós não temos que fazer, nós temos que crer, e crer em Jesus, e descansar naquilo que Ele fez por nós. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso Salvador, e a justiça que nós temos é Ele que nos dá, é Ele que nos outorga. Nós somos aqueles que são presenteados pela salvação que não merecemos. Por isso somos salvos pela graça. É dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu grande amor por nós. Pedimos, Senhor, que mais uma vez abençoe cada família, cada casa, cada irmão e cada irmã que nesse momento participa desse estudo bíblico. Que a presença do Teu Espírito Santo, poderoso, através dessa palavra, possa nesse momento, nesse ato, tocar no coração, para que aqueles que ainda não abriram seus olhos para descobrir a beleza do Evangelho, desse Evangelho que salva, desse Evangelho que liberta, desse Evangelho que restaura a vida, desse Evangelho que nos faz lutar pelas causas certas, para viver pelas causas certas, para morrer pelas causas certas. Esse Evangelho que nos faz viver essa vida que vale a pena ser vivida, porque ela está do lado da vida, está do lado daqueles que precisam de vida e vida em abundância, desse Evangelho que salva pecadores, desse Evangelho que restaura a vida daqueles que carecem do amor de Deus. Ó bendito Senhor, faz com que nesse momento essa palavra alcance o coração de cada irmão e cada irmã que ouve essa palavra, que esse Evangelho salvador, restaurador, produza novidade de vida. E abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, nesse momento difícil que enfrentamos com essa pandemia. Ó Deus bendito, que haja no nosso coração, na nossa vida, a decisão permanente de cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros, mas não perder jamais de vista a esperança que temos em Jesus Cristo, a nossa vida, a nossa esperança. No nome do Senhor que nós oramos, hoje e sempre. Amém.